Certo. Bom, agora eu acabei de gerar. Tem um novo link aqui. Para mim está ok, eu vou passar para vocês. Tá. Porque na hora de agendar várias reuniões, ele realmente... Tá, então, vou passar no grupo. Ensino de piano. Mando no seu privado, Lúcia. Tá. Mando para o Caio, no privado. E, por último, no grupo, piano em grupo, né? Ah, sim. Piano em grupo, você havia compartilhado. Uhum. Tá. Vanessa está transmitindo. Agora eu estou vendo. Tá vendo? Bom, mas esse é novo, né? Parece. Já estamos Bom, lá. mas esse é novo, né? Parece. Ok. Isso. Pronto. Ok? Ok. Então, quem estiver no outro vai chegando no YouTube, né? No antigo, já tem bastante pessoas no chat. Tá ótimo. Podemos começar, então? Podemos. Admitindo mais 10 pessoas na sala que estão esperando aqui. Muita coisa para gerar link e admitir. Araceli. Tá bom, então admitimos todos. Dá para compartilhar o link do YouTube aqui também no chat, não é? Uhum. Tem algumas pessoas solicitando. Tá bom, então já está compartilhado no chat aqui dentro do Zoom, também o link da transmissão do YouTube. Oi, Kiko. Presença ilustre. Olha só que chique. Gente, o Kiko é meu professor de sanfona, viu? Kiko, professor de sanfona, olha aí. Que porta, pessoal. Passa o contato aí depois no chat, Kiko. Boa tarde, Araceli, também. Oi, Araceli. Então, vamos lá, pessoal. Comecemos. Boa tarde, né, a todos e todas. Já agradecendo a presença de vocês neste segundo dia dessa programação maravilhosa da Semana Cultural do 27º Concurso Piano. Hoje, então, com a palestra intitulada O Ensino do Piano. Eu peço licença aqui, então, para fazer uma breve homenagem a um grupo muito especial através dessa palestra,
que é o grupo de professoras de piano do Conservatório de Tuiutaba, não é? Um grupo relativamente grande, né, com várias professoras, e eu sempre digo com muito orgulho às professoras que eu sou o único professor homem. Então eu digo professoras, eu gostaria de homenageá-las pelo trabalho que eu desempenho durante anos, através dessa escola, e no engajamento também com seus respectivos alunos no concurso de piano. E gostaria, claro, de estender esta homenagem a todos os professores e professoras de piano do Brasil, né, que se dedicam, né, horas de estudos para ministrar aulas, seus ensinos, deste instrumento maravilhoso que está aqui ao fundo, né? Então, a minha homenagem a todos os professores de piano, professores de piano do Brasil, especialmente esse grupo de professores do Conservatório, que é a escola do qual eu faço parte. Tá bom? E a palestra O Ensino do Piano traz como a nossa ministrante a professora Lúcia Barnechea, que é uma professora que tem, como já sabemos, um trabalho, um desempenho brilhante como pianista e também professora. Eu até diria que a Lúcia consegue aqui um feito raro, inclusive, dentro da história desse concurso de piano. Porque os compositores homenageados, como todos sabem, homenageamos há 27 anos um compositor a cada ano brasileiro. E esta homenagem, esta escolha do compositor, ela nunca foi uma escolha aleatória. Ela é uma escolha baseada em muitos critérios. Desse mesmo modo, o pianista ou a pianista intérprete jamais foi escolhido aleatoriamente. Pelo contrário, foi uma indicação do próprio compositor, como a sua intérprete ou o seu intérprete oficial. Como o Brasil é repleto de compositores talentosos e também de pianistas, às vezes fica difícil até de você acertar a mesma pessoa duas vezes. Mas isso aconteceu com a Lúcia Barnechea, que já esteve presente aqui neste evento, em outro ano, com outro compositor, e agora retorna a essa casa, a esse evento, sendo indicada e recomendada pelo nosso ilustre e honrado Caio Sena. Então, a você, professora Lúcia, todo o nosso agradecimento e a nossa admiração pelo trabalho e por voltar aqui para nos brindar, né? Compartilhar conosco toda a sua experiência, todo o seu conhecimento através dessa vida musical produtiva, brilhante e extremamente bonita. Então, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado. Nossa, Abinader, assim eu vou sair daqui toda inchada, pelo amor de Deus. Muito obrigada por essa apresentação tão elogiosa, tão carinhosa também. E eu fico muito feliz de estar aqui pela segunda vez. Foi maravilhoso ter ido conhecer o conservatório mesmo pessoalmente, né? E na época foi com o Calimério, nosso querido Calimério. O Estécio também, muita saudade dele, é uma pessoa maravilhosa, um compositor maravilhoso, né? Pessoa boníssima. E estou feliz de estar aqui de novo, muito mesmo, com o Caio, que é um colega e um amigo que eu adoro, amo de paixão, é muito bom trabalhar com ele.
A gente passa por poucas e boas aqui, mas né, altos e baixos, né, Caio? Mas faz parte, a vida é assim, é cheia é uma montanha-russa, assim, mas é tudo muito divertido. E eu queria te agradecer também à comissão organizadora do concurso, que equipe, né? Vocês têm uma equipe maravilhosa, é muito bonito de se ver esse trabalho, essa dedicação, eu não canso de repetir isso, é incrível. E muito feliz de estar aqui de volta com a Araceli também. Já tem muito tempo que a gente não se vê, né, Araceli? Estou feliz da gente estar aqui assim agora juntos de novo e daqui a pouco o Estécio também, que a gente vai se encontrar, né? Bom, esse título da palestra, esse tema, na verdade foi uma sugestão do Abinader. E eu achei bacana, ao mesmo tempo é uma responsabilidade absurda, né? Porque eu estou aqui, com certeza, falando para um público assim repleto de professores, acredito talvez não só de piano, né? Mas do ensino de música, de instrumentos musicais que seja, né? Ou até de música. E aí eu pensei, poxa vida, posso fazer aqui uma palestra cheia de fatos históricos, citar escolas, pedagogos, falar dos tratados e tudo mais, mas eu acho que não cabe num momento como esse. Eu acho que eu queria, na verdade, criar aqui um momento, um espaço de reflexão, de ponderações a respeito disso que a gente faz, né, que é ir para a sala de aula, lidar com seres humanos, né, com a formação de pessoas. E aí, seja em qualquer área, né, que seja, mas no caso aqui a gente está falando de música. E então eu pensei em falar um pouquinho disso, do nosso papel como docente e como que nós nos enxergamos como docentes, né? Eu acho que é bacana, de tempos em tempos, a gente sempre se perguntar: será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu não posso melhorar? Será que eu estou com a visão equivocada do que eu devia fazer em sala de aula, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, e depois que eu terminar a minha apresentação, a gente pode abrir para uma conversa, uma ponderação. Vou tentar não me alongar muito para dar tempo. Então, eu vou compartilhar uma tela para a gente ver um pouquinho. Eu preparei aqui. Vocês estão vendo, né? Então tá, beleza. Então, nós vamos ver aqui. Espera só um instantinho, gente. Deixa eu só fazer isso aqui. Pronto. Em princípio, assim, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Que eu comecei a dar aula muito cedo. Desde os 15 anos que eu dou aula de piano. Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Já estou fazendo bagunça aqui. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas que estudam música começam a dar aula muito cedo, né? É natural, né? Sempre acontece uma situação assim que você se coloca como professor, né? Então você vai ensinar aquele pouquíssimo que você sabe, né? Então eu comecei mais ou menos com 15 anos, na verdade, dando aula para crianças numa escola em Goiânia, que na verdade era uma escola excelente, muito grande, que era o Música, que era da minha professora de lá, a professora Glacia Antunes, né? E ali eu tive a oportunidade de ter outros professores mais experientes que iam me passando um pouquinho de como eles conduziam, né, as aulas de instrumento. Aos poucos eu fui expandindo, né, o perfil de alunos que eu atendia e culminou em 94 de eu ingressar no ensino superior, né? Foi quando eu ingressei na UFG, na Universidade Federal de Goiás, e aí eu comecei a trabalhar especificamente com alunos que escolhem, né, por profissão o piano, tocar piano, bacharelado em piano. Então, já é um atendimento bem específico, né? Você está visando ali a formação de um profissional. Mas nunca deixei de dar aula para alunos, ainda dei aula bastante para criança, para adolescente, e também dentro da universidade, aula para alunos de piano complementar, que são aqueles alunos que não são pianistas, né? Os alunos de licenciatura, de composição, regência, no caso da Unirio, Música Popular Brasileira. Então, é um público bem variado, né? Um perfil bem variado de alunos. Em 2006, eu passei a ser professora na Unirio e continuei com esse trabalho lá. Então, eu acho assim que, como a gente lida com vários tipos de alunos, com objetivos, intenções totalmente diferentes, a gente tem que se perguntar como lidar com cada um desses alunos, né? Então, na verdade, a gente tem que começar a pensar assim, quem sou eu como professor? E aí eu escolhi 3 citações de 3 professores fantásticos que eu admiro demais e queria compartilhar com vocês para começar essa reflexão.
Então, o primeiro é esse aí que está o nomezinho dele aí meio complicadinho de grafar, Georgi Sebok. Ele é um pianista húngaro que se radicou nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele fugiu porque ele era judeu, estava fugindo do campo de concentração. E ele falou essa seguinte frase aí: o que quer que você faça permanece para sempre na mente das pessoas. Isso pode ser amedrontador, e medo é o pior conselheiro, porque amor e medo não vivem juntos facilmente. O amor pela música deve dominar. Então já começa por aí, né? O George Sherbak, quando foi para os Estados Unidos, ele passou a ser professor na Universidade de Indiana. Foi um professor fantástico lá, muito procurado, e ele foi professor da minha professora do doutorado lá nos Estados Unidos. Então, ele sempre teve essa visão muito poética do ensino do piano, do ensino da música. Inclusive, eu queria dizer para vocês, procurem no YouTube, deve ter umas 2 ou 3 masterclasses dele no YouTube. Só procurar pelo nome dele e bater masterclass juntos, vocês vão ver. A maneira dele dar aula é muito linda, é muito lírica. O vocabulário que ele escolhe para dizer as coisas, para propor as coisas para os alunos, é uma coisa muito bonita de se ver, vale a pena conhecer, tá? Bom, a próxima citação é de Russell Sherman, que era um professor lá no New England Conservatory. Esse é americano, ele deve ter uns 90 anos agora, já é aposentado, e ele falou o seguinte: o objetivo de todo professor deveria ser o desenvolvimento da independência do estudante. Há 2 elementos primários que constituem a independência: discernimento musical e identidade pessoal. Então, vocês veem por essa citação aí que a gente já começa a ver um ponto em comum, assim, que é a questão de buscar a autonomia desse aluno, né? Que um dia ele não passe a precisar mais de você como professor na vida dele, né? E aí, a terceira citação eu esqueci de falar que o Russell Sherman era professor... Não, eu falei, né? No New England Conservatory, lá em Boston. Também uma escola de excelência, né, nessa região dos Estados Unidos. Michel Bloch também foi professor, esse americano, foi professor na Universidade de Indiana, ele foi colega do George Sherbak, né, e ele falou isso aí: o professor é meramente um estudante muito bom que, por causa de sua experiência, tem algo a compartilhar com um artista mais jovem. Ao transmitir conhecimento, o professor clarifica e refina o que ele ensinou a si mesmo. Eu acho isso muito bonito, porque, na verdade, é como eu gosto de me sentir também, né? Eu não sou dona da verdade dentro da sala de aula. A gente acaba tendo que... a gente acaba aprendendo muito com o aluno também, porque a gente tem que buscar uma maneira de compartilhar conhecimento, né? Não de ensinar alguma coisa de cima para baixo, mas realmente compartilhar conhecimento. Bom, então... o que nos traz para essa perguntinha, né? Você tem uma filosofia de ensino? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Então, no seu nível mais fundamental, o que seria a filosofia de ensino, né? Uma série de princípios que diz qual a sua posição, né? Uma série de princípios que regem a sua conduta em sala de aula, né? Ela ajuda a organizar seu pensamento, norteia os seus objetivos, guia suas decisões, né? E também dá consistência na sua postura como professor, né? Então, é muito importante que o tempo todo você se pergunte, revise o que você está fazendo, se você acredita naquilo que você faz, e se aquilo te realiza, né? Te faz sentir que você é um profissional pleno, que está dando o melhor de si, né? Então, aí, eu queria mostrar para vocês esses fundamentos da filosofia de ensino propostos por Martha Beth Lewis. Quem é essa Martha Beth Lewis? Isso aqui é engraçado. Lá na época da internet, né, quando ela ainda só era mato alto, assim, né, a gente tinha que ir lá capinar, assim, para achar as coisas, há muito tempo atrás mesmo, acho que anos 90, eu estava procurando uma série de coisas, uma ferramenta de busca, e eu achei um blog, um site dessa pianista e professora. Ela é americana e ela tem um estúdio particular na Califórnia. Ela ainda está viva, trabalha e tal. E tinha esse site que, na verdade, na época era um site de ponta, né? Assim, hoje você vai lá, ela nunca atualizou, pode bater o nome dela no Google, ela nunca atualizou esse site, mas todo esse material está lá em inglês, e eu, na época, achei muito bonito, muito bacana as coisas que ela escreveu, e eu peguei tudo e traduzi, porque eu achei super útil e muito bacana. Então, ela fala dessa questão da filosofia de ensino, né? E ela colocou esses fundamentos da filosofia de ensino dela, né? Que seriam esses 3 itens aí. Meu objetivo principal é ensinar meus alunos como aprender.
O ensino deve se adequar ao estilo de aprendizagem de cada aluno e não o contrário. Portanto, o estilo de ensino, o currículo e a maneira de abordar o aluno devem ser flexíveis, variados e individuais. Capacitar é a chave da motivação. Motivação não é algo que o professor proporciona ao aluno, é algo que o aluno proporciona a si mesmo. E o papel do professor é o de apresentar possibilidades. Então, vocês estão vendo que esses três aspectos, elementos aí, conversam um pouco com aquelas citações que eu coloquei ali no início, né? Que vai mais ou menos dentro de algo que eu acredito muito, tá? Então, aí, seguindo ainda com o texto da Martha Beth Lewis, que tem lá no site dela. E aí, esse slide, gente, ele é um pouco dicotômico, né? Ele fala assim, é isso ou é isso? É isso ou é aquilo? Então, assim, eu estou convidando vocês a fazerem uma leitura crítica desse slide aí, porque é claro que não existem opções absolutas no ensino do piano, de instrumento, o que quer que seja, mas eu achei interessante colocar isso aqui como um ponto de partida para reflexão, né? Então, ela acha que você tem que responder a 3 questões cruciais. O que você está criando? Que produto? Um pianista ou um músico? Um técnico ou um intérprete? A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que a gente tem que tentar formar um profissional completo, né? Um artista completo, né? Porém, ela diz que a resposta dessa pergunta que você faz a si mesmo terá um impacto grande no conteúdo do seu currículo. E isso é verdade, porque se você recebe um aluno que é um adulto, vamos dizer assim, sei lá, um engenheiro, um médico, ele adora piano, mas ele não quer ser profissional, um pianista profissional. Você vai adequar um repertório que seja interessante, que mantenha a motivação dele para continuar a estudar, né? Assim como você recebe um aluno, como é o meu caso, né, do bacharelado em piano, eu tenho que pensar um repertório que vai ajudar na construção daquele profissional como um bacharel em piano, né? Então, isso faz sentido, só não é dessa maneira tão absoluta, preto e branco, como está colocado aqui. O segundo ponto, o que é mais importante, habilidade, conteúdo ou como aprender, né? Você prefere que seus alunos toquem peças ou saibam como aprender? Ter conhecimento sobre música, habilidade de tocar piano ou certas atitudes sobre música e como ser bem-sucedido na vida? Essas respostas vão direcionar seu estilo de ensino e sua interação com os alunos. E, por fim, o que é mais importante, produto ou processo? O que tem mais importância para você, o fim ou os meios, o destino ou a jornada, né? Então, as suas respostas a essas perguntas, segundo Martha Beth Lewis, vão indicar a sua abordagem geral a respeito de ensinar. Mais uma vez, essa coisa do produto e processo. A gente sabe que, inclusive, dependendo do aluno, em determinado momento do trabalho com ele, você vai ter que privilegiar o produto, e em outro momento você vai ter que privilegiar o processo. Então, mais uma vez, não é uma coisa, essa dicotomia que ela está colocando aqui. Mas faz sentido na hora da gente pensar como a gente quer atuar dentro de sala de aula, né? E aí eu vou dar uma lidazinha num trecho que ela vai dando exemplos do que seria isso aqui, né? Se você selecionou quase sempre a primeira de cada uma das possibilidades, sua preferência é pelo produto. Sua abordagem será bem específica, seu currículo terá enfoque nas habilidades que são particulares para pianistas e a prática diária de seus alunos enfatizará conteúdos que se aplicam direto à literatura do piano. E aí ainda fala mais para frente que professores que dão primazia ao produto tendem a gostar de competições e avaliações como medidas concretas de sucesso. E daí ela fala mais algumas outras coisas. Daí, em seguida, ela fala, se você selecionou as segundas opções, você valoriza mais o processo que o resultado. Sua abordagem será mais generalizada, seu currículo revelará uma rota mais lenta, indireta, para a técnica do piano, e você introduzirá tópicos de apoio, como solfejo, composição, com maior frequência. Quer dizer, ela tem uma visão assim meio ingênua, assim, eu não vejo dessa maneira como ela coloca aqui, mas eu acho bacana essas indagações e esses exemplos que ela dá, porque nos faz pensar, né? Será que eu faço isso? Será que eu faço dessa outra maneira, né? Depois ela coloca mais algumas outras questões que eu achei interessante mencionar aqui para vocês. Que tipo de aluno você está produzindo? Um performer, um professor, um ouvinte? Eu acho essa pergunta pertinente, né? Com certeza. Outra pergunta que ela faz é: qual a coisa mais importante que o aluno deve aprender na sua sala de aula? Como você se sente a respeito de estar sob controle, de ser a pessoa que detém o conhecimento? Como você se sente a respeito de rebeldia do aluno, a independência do aluno? Qual é a relação entre professor e aluno? Qual é a relação entre professor e pais? Então, é muito bacana
ela trazer isso tudo, e eu acho interessante que ela elaborou todo esse texto, é um site com muitos textos, e sei lá nos anos 90, e então eu achei muito bacana na época, eu não tinha achado em nenhum outro lugar esse assunto abordado dessa maneira, porque é interessante que o americano ele é muito pragmático, né? Ele vai assim, cirurgicamente nas questões, mas ao mesmo tempo ela tá oferecendo material aqui para uma reflexão, eu acho bastante profunda, né? E aí, tudo isso, né, esse tema, e tudo me fez voltar e pensar de novo sobre a minha atuação como professora, a minha filosofia de ensino. E aí eu pensei bastante, e o próximo slide, eu coloco 4 aspectos que eu, como professora, sei que eu estou buscando sempre para poder me aprimorar e dar o melhor de mim como professora. Primeira coisa que eu acho importante é cultivar essa relação aluno-professor. É uma relação muito delicada, ela pode ser bastante delicada e ela requer um pacto de confiança mútua. Tem esse Michel Bloch, que eu citei lá no início, ele fala numa entrevista dele que ele acha que escolher um professor é como escolher um amigo. Esse nível, né, de cuidado que você tem que ter, né? E eu acho que vice-versa também, mas eu acho mais para o aluno é importante que ele encontre aquele professor que vai estabelecer esse pacto de confiança, porque a gente tem uma relação desigual, né, de uma pessoa que sabe mais para uma pessoa que ainda vai aprender, entre aspas, né? Então é uma relação desigual nesse sentido, né? Não é de igual para igual. Uma pessoa com mais idade, com uma pessoa mais jovem, nem sempre isso acontece também, mas isso acontece bastante. Então a gente tem que sempre pensar que essa relação tem que ser saudável o tempo todo, né? Segundo aspecto, formação sólida, eu faço questão de nunca descuidar disso, da minha formação sólida como instrumentista e como musicista com atuação de atualização de conhecimento constante, conhecimento técnico, musical, cultural e filosófico também. Eu sinto assim que se eu não continuar a querer me aprimorar como pianista, eu não tenho ferramentas, eu não tenho como atuar com segurança suficiente dentro de sala de aula. Eu acho isso fundamental. E está sempre buscando novas informações, novas publicações. E agora que a gente tem assim esse mundo aos nossos pés, né, na internet, mais do que nunca a gente tem que buscar isso, né? Então, é uma coisa que eu faço questão de tentar me manter atualizado o tempo todo. Terceiro lugar, uma coisa que é muito importante é a capacidade de desenvolver, buscar o desenvolvimento da capacidade de diagnóstico e de resolução de problemas. Parece que a gente está falando coisa de médico, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo. É você ouvir seu aluno tocar e ser capaz de dizer a ele o que exatamente naquele momento ele precisa trabalhar, ele pode melhorar, ele deve modificar, né? E isso é uma coisa que até eu acho que tem pessoas que têm mais vocação para isso do que outras. Os grandes professores, eles vão assim cirurgicamente naquele ponto, dizer o teu problema é exatamente isso aqui, você vai resolver, sabe como? Assim. Eu penso muito nisso, eu faço questão de sempre tentar melhorar essa minha capacidade de diagnóstico. E como que eu faço isso? Eu assisto muita aula, muita. E hoje em dia no YouTube tem N masterclasses de professores maravilhosos. Não dá nem para começar a listar aqui, né? E também a gente recebe aqui na Unirio muitos professores convidados que vêm dar masterclass para os nossos alunos. E eu, na medida do possível, estou sempre acompanhando, porque ali eu aprendo muito. E é claro que eu aprendo também com os próprios alunos em sala de aula, né? E, por fim, eu tento desenvolver o domínio da linguagem utilizada no ambiente de ensino, na situação de aquisição de conhecimento em sala de aula. Então, dentro da sala de aula com o meu aluno, eu tenho que saber que vocabulário escolher, qual a linguagem eu devo adotar com ele. E aí nós vamos ver mais para frente aqui que essa linguagem ela tem N formatos, né? Ela pode ser uma linguagem verbal, ela pode ser uma linguagem não verbal também, tá? Então, nós vamos começar a falar dessa questão, desse vocabulário, desse uso do vocabulário e a questão da capacidade de diagnóstico. Eu encontrei, há um tempo atrás, um artigo, eu vou passar para frente aqui, que está aí no topo do slide, que se chama Music Teaching Styles,
tá dentro desse International Society Music Education Yearbook. E acho que antes ele estar nesse livro aí, ele é capítulo de um outro livro que eu não consegui descobrir, porque isso aqui é pré-internet, tá, gente? Na verdade, foi o Sérgio, meu marido, que achou na internet, fez um xerox, assim, porque achou interessante. Malcolm Tate, ele é um professor na Nova Zelândia, ele é da área de regência coral. Ele ainda está lá trabalhando, atuando, e ele escreveu esse artigo, e eu até fiz uma tradução livre desse artigo, depois eu posso compartilhar com vocês, eu passo para Abinader, ele dá um jeito de passar para todos aí, tá, Abinader? Então, ele lista todos os... Eu vou abrir aqui para poder ler para vocês como é que ele começa esse artigo. Só um instantinho, gente. Vou ler umas coisinhas aqui. Ele fala assim no início, né, que o ensino de música é um processo extraordinariamente complexo, envolvendo várias interações sutis entre professor e aluno. E aí ele fala que, embora características individuais e de personalidade possam influenciar a eficiência do ensino, o profissionalismo é determinado mais pelo que fazemos do que pelo que somos. Né? E aí ele fala que existem comportamentos que determinam um estilo particular de ensinar. E aí é aqui que eu entro nessa questão, que a gente tem que se autoavaliar o tempo todo, como que nós nos comportamos como professores. É isso que eu acho bacana, bonito nesse artigo aqui, que ele é um artigo até curto. E aí, nesse artigo, ele considera 3 categorias principais de comportamento do professor no processo educativo. Eles são o diagnóstico das necessidades musicais do aluno e os comportamentos verbais e não verbais, que eu citei agora mesmo, né? Então, eu vou fazer um resumão, assim, bem rápido desse artigo, que eu acho super bacana. Ele fala assim, que quando diagnosticamos problemas musicais, normalmente focamos em aspectos técnicos, tá aqui, conceituais ou expressivos, né? Então, primeiro ele fala do problema da questão do diagnóstico de aspectos técnicos. Normalmente você vai observar uma percepção de uma má postura, um manuseio incorreto do instrumento musical ou um movimento inadequado de qualquer tipo. E aí eu achei interessante que eu achei essas fotos, nessa foto aí, não sei se vocês conseguem ver bem, é a professora Cristina Gerling, lá da URGS, ela está dando uma masterclass lá na Unirio, e não sei se vocês conseguem perceber, ela está tentando corrigir a postura desse mocinho aí, desse aluno de piano, porque ele estava muito curvado, ele estava assim, praticamente com a cabeça bem assim, mergulhada no teclado, e ela pediu para ele tentar ficar com o tronco um pouco mais ereto, né? Fazer uma linha um pouquinho mais ereta, assim. Então, vocês estão vendo aí que é esse primeiro diagnóstico de aspectos técnicos, né? Postura, manuseio do instrumento, movimentos e tudo mais. Depois vem o diagnóstico de um problema conceitual. Esse tipo de diagnóstico é baseado na observação auditiva, né? Está ligado a aspectos tais como qualidade sonora, articulação rítmica, fraseado, uso de cantabile, dinâmica, né? Ou algum outro elemento musical, com necessidade de modificação, né? Daí a terceira área de diagnóstico tem a ver com problemas de expressividade, aspectos expressivos. Daí aqui o diagnóstico enfoca nas sutilezas estéticas. E aí você vai pensar em lidar com sons que você quer projetar ou dar significado ou sentido artístico. Então, num primeiro momento, seriam esses as três categorias de comportamento de diagnósticos que o professor tem que tentar dominar e pensar neles o tempo todo, né? Ele fala que alguns professores diagnosticam problemas em cada uma das 3 categorias, muitas vezes numa mesma aula. Mas alguns professores acabam focando num aspecto mais do que o outro, e aí a aula fica um pouquinho desequilibrada, né? Então, a gente tem que, tendo consciência de que você pode pensar dessa maneira, nesses aspectos assim categorizados, eu acho que fica mais fácil de você ter uma autoavaliação assim, mais imediata, né, do que você está fazendo. Mas ele fala, no final desse item, que diagnosticar é um processo complexo e é quase sempre difícil de determinar se um professor, de fato, diagnosticou um problema específico, né? Então, aí ele prossegue para falar sobre os comportamentos verbais e não verbais do professor. E agora nós vamos seguir, então, para os comportamentos não verbais. Então, ele divide também em 3 categorias. Tem aí a imitação física, a imitação auditiva e a imitação musical. A imitação física realmente de você lançar a mão do seu corpo para tentar projetar alguma sugestão
né, musical para o seu aluno. Você pode reger, você pode fazer gestos, né? Eu gosto muito de reger, de fazer gestos, eu acho muito útil, eu acho que ajuda bastante o aluno a entender o que você está pedindo para ele fazer, né? Na sequência, vem a imitação auditiva, que, na verdade, assim, não é só simplesmente o professor solfejar, ele faz uma espécie de silabação, e que é uma mistura, né, de cantar e escolher determinadas sílabas para poder enfatizar uma articulação rítmica, ou uma frase, ou uma gradação dinâmica, ou uma qualidade de entonação. Inclusive, ontem eu estava fazendo aula de sanfona com o Kiko e foi fantástico, a gente estava tentando tocar baião e tudo mais, e ele usou bastante esse comportamento não verbal, de fazer essa silabação para tentar mostrar para a gente como é que era o som do bumbo, como é que era o som do tamborim. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar o tempo todo em fazer, né? Eu acho também muito efetivo. E aí, uma terceira área de comportamento não verbal é a imitação musical, na qual o professor ou canta ou ele vai ao instrumento e demonstra o instrumento. E aí a gente chega nessa fotinha aí, que é o professor Ney Fialkov, também lá na Unirio, dando uma masterclass para essa aluna, que é a Camila Moraes. E ele está sentado ao piano, mostrando para ela como que ele acha que ela pode, né, ouvir isso, o que ele está tocando, e ela faz a releitura dela e tenta projetar o que ela entendeu que ele queria que ela fizesse, né? Também gosto muito de fazer isso. Todos esses 3 comportamentos não verbais eu acho fundamentais, e o professor tem que saber lançar a mão deles, dependendo do momento, da situação em sala de aula, dependendo do repertório, né? Muito bem. Agora vamos para os comportamentos verbais. Os comportamentos verbais, eles vão ser divididos, na verdade, em 3. A gente já está ali no 3.1, né? Então, a gente começa aí com o profissional, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamental e depois o experimental. Esse vocabulário, antes da gente começar, na verdade, essa foto aí não está ilustrando especificamente nenhum desses 3 itens aí, mas eu acho essa foto muito bonita e eu queria colocar aí, que é a professora Érica Ribeiro, dando aula para o Vitor Goulart, também lá na Unirio, e é um momento de descontração, estava sendo uma aula muito divertida. Que bom, né, que a gente consegue se divertir em sala de aula. É isso que a gente tem que buscar, estar sempre bem, se sentindo bem, porque a gente está em sala de aula, dando aula e ouvindo nossos alunos tocando, né? Então, esse vocabulário profissional, ele está ligado ao fenômeno sonoro, né? Como o som é produzido, e ele, nesse vocabulário, tem uma precisão e um grau de objetividade. Ele se caracteriza por isso. Então, ele dá exemplos de palavras dentro desse vocabulário profissional, que seria, por exemplo, postura, entonação, articulação, ataque, dedilhado, embocadura, e por aí vai. Um vocabulário muito específico, né? Depois disso, tem um segundo subgrupo ali que é ligado, é um vocabulário ligado à natureza, aos componentes do som, né? Então, aí você pode pensar na questão dos elementos musicais e formas. As palavras seriam, por exemplo, melodia, ritmo, harmonia, textura, tom, crescendo, dinâmica, rubato, frase, coda, e por aí vai. O terceiro subgrupo é um subgrupo que se refere às maneiras como os componentes ou elementos de som interagem entre si. Então, ele trata das propriedades estéticas de uma composição, por exemplo, né? Então, você pode usar palavras como formato, design, espaço, padrão, linha, cor, densidade, direção, variedade, estilo, equilíbrio, clareza, perspectiva, né? Por aí vai. Bom, vamos lá. Seguindo, a gente tem o segundo grande tipo de comportamento verbal, que é o comportamental. E aí ele já começa a falar imediatamente de pensamento e de sensação. Ele fala o seguinte: se queremos que o aluno analise, defina, localize, compare, relacione, classifique, liste ou compile, estamos encorajando processos mentais, que são basicamente lógicos, dedutivos e lineares por natureza. Então, esse seria o vocabulário de pensamento. Por contraste, se pedimos para que o aluno imagine, explore, sinta, improvise, procure, experimente, modifique ou reaja, estamos encorajando processos que são mais ligados a comportamentos de sensações. Tá? Então, eles são processos não lineares, esses processos de sensação. São projetos imaginativos, criativos e divergentes. Bom, daí na sequência a gente falou do pensamento e sensação, seria o de compartilhamento. Esse é interessante porque é quando a gente quer que o aluno
comece a, a ter um comportamento mais ativo e presente dentro de sala de aula. Então, a gente quer ele compartilhando ações. Nós temos que estimulá-los a contar, interpretar, mostrar, reger, mover, acompanhar, perguntar, interagir, expressar, entre outras coisas. E aí, a gente tem aqui, ele dá alguns exemplos do vocabulário comportamental, desses 3 subgrupos aí, de pensamento, sensação e compartilhamento. Primeiro, comportamento de pensamento. Compare esses padrões rítmicos, identifique o plano de dinâmica, compile uma lista de fontes sonoras. Agora, comportamento de sensação. Imagine que você foi capturado por um monstro. Qual desses trechos descreve melhor o que você está sentindo? E finalmente, alguns comportamentos de compartilhamento. Expresse o caráter dessa frase com um gesto ou expressão facial. Então, são esses exemplos que ele dá, né? Essa foto aí é uma foto de uma masterclass que eu dei lá na Universidade Federal de Uberlândia. Isso foi ano passado, quando eu fui tocar em Uberlândia com o violinista Bernard Zink. Muita saudade, vi muita gente tocando bonito lá. Bom, seguindo, a gente vai para a terceira categoria de comportamentos verbais, que é o vocabulário experimental, também dividido em 3 subgrupos. Esse vocabulário, ele é formado de palavras que nos ajudam a integrar autoconhecimento com conhecimento musical. O primeiro subgrupo está ligado à imagem. Então, você pode imaginar cenas pastorais, eventos religiosos, paisagens, ou podemos imaginar uma série de cores ou formas. Podemos imaginar pessoas, animais ou eventos sobrenaturais também. Qualquer vocabulário, palavra que ajuda a fornecer uma narrativa, né, em relação ao repertório que você está abordando. Na segunda subcategoria, o vocabulário se torna mais metafórico. E as palavras relacionadas a esse vocabulário, elas remetem a sentimentos ou movimento. Então, palavras, ele dá exemplo aqui, palavras como irado, calmo, solitário, agitado, inspirado, orgulhoso, renovado, assustado, né? São palavras completamente extramusicais, né? Que você, em algum momento, você tem que fazer uma transposição para um vocabulário específico musical que projete essas palavras que tenham esse conteúdo mais metafórico. E o terceiro subgrupo abrange qualidades mais abstratas, que são intrínsecas ao ato de viver e seu processo, é o vocabulário análogo. Nesse caso, as palavras mais empregadas seriam estabilidade, crescimento, gravitação, desvio, complexidade, relaxamento, consistência, queda, inibição, extensão e por aí vai. Daí ele dá exemplos também de vocabulário experimental na sala de aula, como, por exemplo, você pode fazer vocabulário experimental, você pode fazer a música fluir, essa sessão soa fragmentada. Você tem que zunir através dessa sessão como um foguete. Aos meus ouvidos, sua interpretação soa um pouco árida. Vamos ver se você consegue flutuar através da barra de compasso em vez de pular no tempo forte. Você consegue criar uma sensação de relaxamento quando projetar essa frase? Temos que manter o momentum nesse trecho para que a vitalidade não seja inibida. Então, vocês percebem aí que esse vocabulário ele é extremamente útil, ele é extremamente necessário. Porém, em algum momento durante a aula, quando você faz uso desse vocabulário que é tão poético, né, podemos dizer assim, você tem que estabelecer uma relação com o conteúdo musical ao que você se refere, né? E aí buscando o seu vocabulário musical dentro dos parâmetros básicos do som. Isso é muito importante, você não pode simplesmente falar assim, imagina que tem uma cascata de água acontecendo aqui, vai, faz isso aí. Sabe, pode ser 1 trilhão de coisas, né? Eu acho que são palavras, vocabulários que se complementam, né? Porque a imagem é uma coisa muito importante, o metafórico é uma coisa muito importante, mas tem que estar intrinsecamente relacionado ao conteúdo musical, puramente musical, certo? Aí eu acho interessante que ele começa a dar exemplos de como poderia ser um estilo de professor. Aí ele fala assim, professor A, que trabalha com alunos em nível avançado, pode ter o seguinte perfil, predominantemente diagnóstico técnico, apoiado por um vocabulário profissional e imitação física. Professor B, em situação semelhante, pode demonstrar um estilo predominante diagnóstico expressivo, combinado com vocabulário instrumental e imitação musical.
Ou seja, é lógico que eu não acho que a gente tem que chegar a esse ponto de falar, eu sou esse professor, eu faço isso daqui, isso daqui, isso daqui. Não. Mas eu acho interessante que a gente pegue esse tipo de informação que a gente tem aqui, isso tudo tão categorizado, e pense assim, será que eu privilegio mais esse tipo de comportamento verbal do que esse? Será que eu uso bastante o comportamento não verbal? Eu poderia usar mais? Será que eu uso em excesso? Será que eu estou conseguindo estabelecer bem um diagnóstico das coisas que têm que ser trabalhadas por esse aluno? Né? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer o tempo todo. E aí, o que ele fala que eu acho que é mais importante, no finalzinho já do artigo, que é importante que a gente desenvolva a flexibilidade no estilo de ensino. É um fator importante que contribui para determinar a eficiência de determinado professor, né? E a gente sabe que cada aluno vai exigir um comportamento específico da gente em sala de aula, né? É como um filho, né? Quem tem mais de um filho sabe, você não vai tratar todos os filhos da mesma maneira. A mesma coisa acontece com os alunos. A gente tem que ter essa flexibilidade de entender que tipo de aluno está ali na sua frente e como você tem que lidar com ele, né? E daí, para fechar, fica a frase que ele termina esse artigo, que eu acho super bacana, né? Que para mim resume tudo. Professores podem fazer a diferença, mas devemos responder pelos nossos comportamentos, se queremos que o aluno responda pelos dele. Vai ser um trabalho de espelho mesmo, né? Se a gente não busca esse aprimoramento, esse autoconhecimento para a gente sempre poder melhorar a nossa atuação como professor, a gente não pode esperar muito do nosso aluno, né? A gente tem que estar nessa posição de dizer, estou fazendo o meu melhor aqui, eu acho que eu posso esperar o melhor do meu aluno também. E aí, assim eu encerro a minha apresentação, gente. É isso. Obrigada. Muito bom, professora Lúcia, muito obrigado. Se a gente colocar um D antes do A, fica lúcida. Né? Professora Lúcia Lúcida. Muito bom suas colocações. Obrigada. Bom, eu espero que muitas pessoas aqui tenham perguntas. Olha o Caio Sena já louco para perguntar. Ai, meu Deus. Professora Érica Ribeiro, presente. Que bacana. Muito obrigado pela sua presença, professora. É uma honra para nós. Bem, alguma pergunta? O Caio. Eu tenho. Não. Opa, desculpa, cortou o áudio. Volte, Caio, por favor. Voltou. Eu não sei se é bem uma pergunta, porque eu não sei se eu saberia o que perguntar aí nesse momento. Você colocou tantos aspectos assim interessantes sobre o dar aula, e você estava falando do piano. Eu já dei aula de piano por 11 anos na ProArte, e realmente eu pegava todo tipo de pessoa, pegava muita criança, e criança, então, é uma loucura, né? Porque você tem que ser muito flexível. Mas, assim, já há 23 anos que eu dou aula de música genérica, vamos dizer assim, música por si mesma, harmonia, análise e contraponto. E que são matérias assim super complicadas, porque o certo seria a pessoa fazer aquilo com uma relação com o instrumento, né? Eu acho, né? Fica uma coisa um pouco assim no ar. Mas assim, eu fiquei tentando, então não é só um depoimento, né? Para dizer assim, eu fiquei tentando pensar, gente, tudo isso que ela está falando acontece numa aula de contraponto, por incrível que pareça. Todas essas imagens, todas essas coisas. E aí eu colocar uma questão assim, porque acho que você não falou sobre isso, né? Teve uma hora que eu tive um pequeno acidente doméstico aqui, eu não perdi uma parte, mas acho que você não falou sobre isso. E disso tudo também, você ainda tem que ter a sensibilidade de saber se é hora para falar. O que você acha disso? Sim. Nossa, isso procede muito. Eu acho que mas é aí que a gente tem que entender se a gente
na verdade, assim, a nossa capacidade de autodiagnóstico também, né? De saber, de ter esse discernimento, né? De lidar com esse aluno, e eu acho que isso, na verdade, essa capacidade de saber se é o momento certo de falar determinada coisa, vem com a experiência. Um professor que tem pouco tempo de ensino, que tem poucos alunos, ou seja, ele não tem um perfil variado de alunos, fica um pouco mais difícil dele ter essa capacidade. E a gente vai um pouquinho por tentativa e erro. Eu, assim, atire a primeira pedra aqui, quem não escolheu uma sonata para um aluno jurando que ele ia conseguir fazer e não rolou, não deu certo. Ou então aquele aluno que falou assim, eu quero fazer essa música, eu quero, você sabe que ele não tem condição, fala assim, não, mas ele quer, ele vai conseguir. E aí ele não consegue, ele ainda não estava na hora, você duvidou, né, da sua capacidade de dizer, não, ele pode fazer mais à frente. Então, assim, eu acho que é um caminho que não tem muita fórmula, né? Mas eu acho que à medida que o tempo vai passando e que a gente vai adquirindo experiência, essa capacidade fica muito aguçada. E o pulo do gato é você convencer seu aluno que essa decisão é a melhor decisão para ele, porque tem muito aluno que fica ansioso, né? Ele, não, mas eu quero, eu vou conseguir, né? E aí você tem que provar por ele, por A mais B, que, peraí, devagar, né? Com a dor que o santo é de barro. Mas, e é engraçado isso, porque às vezes eu sinto que o aluno ele tem que cair do cavalo. Eu falo assim, ele, não, agora está na hora, ele está insistindo o que ele quer fazer, vamos lá, deixa ele fazer. Aí ele, poxa, você falou mesmo que não dava e não deu. A Érica está aqui só concordando. Né? Eu acho que é isso, Caio. A gente vai adquirindo experiência com o tempo, né? Quanto mais a gente dá aula, a gente vai tendo assim uma variedade, né, de samples, né, de personalidades de alunos, né, e aí você tem assim também que pensar muito no background do aluno, né? De onde que ele está vindo? Ele teve uma iniciação ali regular, assim, começou com 7 anos, foi tudo bonitinho até chegar na graduação. Ele estudou 1 ano e meio de piano antes de entrar no bacharelado, por exemplo. Né? Você lida com todo tipo de aluno. Então, cada um desses você vai ter que tentar descobrir, não, para esse aqui vai funcionar dessa maneira, para esse outro aqui já vai ser totalmente diferente, né? É uma loucura, mas é uma loucura deliciosa, eu adoro. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu me delicio, eu fico assim, dias assim, olhando o repertório para aluno. E eu tenho uns catálogos aqui em casa, né, do Conservatório de Paris, que eu comprei quando eu fui lá no Cité de la Musique, tem assim, um catálogo assim por período, né? Período clássico, romântico, barroco, eu comprei o do século XX outro dia. E aí você fica lá assim, isso aqui seria para o 6º ano no conservatório, mas peraí, deixa eu ver. Assim, eu fico nesse nível, assim, eu sou meio maluca. Mas eu adoro fazer isso. Aí eu tenho um outro catálogo por nível de dificuldade, aí eu falo, bom, se esse aqui é do 6º ano do conservatório, deixa eu ver nesse outro aqui, que é espanhol, o que eles consideram. E aí isso para mim, eu fico horas, quando eu vejo o dia acabou e eu estou escolhendo repertório de aluno. É uma delícia, porque eu penso muito assim na personalidade do aluno, eu sei como, já meio que conheço como é que ele vai abordar a leitura daquela peça, né? E aí eu vou escolhendo muito me baseando nisso, né? É isso. Bom, Lúcia, Oi. Uma pergunta aqui no chat. Aham. Já que você acabou de dizer sobre essa debruçar, né, sobre os métodos e livros, procurando repertório e tal. Então, uma pergunta aqui da professora Luciana Carrillo, tá bom? Para você responder. Ela diz, Lúcia, acredito na importância do reconhecimento da legitimidade da música popular para que se estabeleçam trocas estéticas mais democráticas com a música erudita, a favor de um cruzamento de linguagens na formação musical, seja esta em nível superior ou talvez mais ainda em cursos técnicos de música, né? Contextualizando um pouco aqui para os conservatórios. O que você pensa sobre o programa de ensino que adota uma postura música erudita versus música popular, usando uma em detrimento da outra?
Nossa, adorei essa pergunta. Oba! Vou poder falar do que a gente faz na Unirio. Isso Olha aí, eu só, também pensei sobre isso. foi a Luciana, né, que perguntou. Isso, a Luciana Carreiro. Então, Luciana, olha só, eu não gosto dessa confrontação de música erudita versus música popular, tá? E a gente lá na Unirio, a gente tem um ambiente que é é, muito rico, porque a gente tem um curso de música popular lá, né, que é arranjo, assim, a gente tem uma visão progressista, digamos assim, da formação do instrumentista. Pelo menos na área de piano, a gente tem um grupo de professores que pensa muito igual a respeito disso. E a gente herdou um programa de ensino de piano lá na Unirio, que foi elaborado pela professora Salomé Gandelman, maravilhosa, que é um programa completamente flexível. Em vez de ter, assim, primeiro semestre, 2 estudos, um movimento de sonata, uma música brasileira, uma música romântica, não é isso. A gente tem um listão para os 8 semestres, um listão. Então tem lá, assim, estudos, 8 estudos. 3 sonatas clássicas, 4 peças românticas, 4 peças do século XX e XXI, 6 peças barrocas. Bem assim. E aí o professor, em comum acordo com o aluno, estabelece como vai ser montado esse repertório. Então, só para você ter uma ideia, o professor pode falar assim: vamos fazer 2 estudos esse semestre, semestre que vem você não faz nenhum. Ou então fala assim: vamos fazer uma sonata e 3 peças brasileiras. E tudo bem, porque o professor tem autonomia para dizer que o aluno vai fazer isso. E aí o que aconteceu? A gente tem um professor na área de piano, que é o professor Cláudio Dalsberg, que ele é um professor, um pianista conhecido por transitar muito bem na área do popular e na área do erudito. E a gente começou aos poucos a receber, a gente recebe muitos alunos que têm esse perfil de pianista popular mesmo, né? E aí a gente começou a pensar, bom, se tem esse nível de flexibilidade, por que a gente não encaixa um pouco de trabalho de música popular dentro do repertório? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que é pianista popular, ele é pianista do Paulinho da Viola, tecladista do Paulinho da Viola. Ele é um super pianista, é o Adriano, e o Adriano faz transcrição, ele compõe. Então, eu passei a incorporar no repertório dele transcrições, música que ele compõe também. Ele já fez recital tocando sonata de Mozart, uma novelete de Schumann, e tocou uma peça que ele compôs, um arranjo que ele fez, não me lembro agora. E vários dos nossos alunos têm feito essa opção por poder abordar dentro do seu repertório um pouco de música popular também. Alguns de maneira mais tímida, outros de maneira um pouco mais desafiadora, porque são pessoas que já transitam, assim como é o caso do perfil do professor Cláudio Dalsberg. E todos nós da área de piano, não só o Cláudio, eu já exemplifiquei aqui, a Érica também, já teve aluno assim, já experimentou mesclar o repertório, porque a gente acredita que essa formação mais eclética é super necessária. E eu acho que a tendência é que os outros instrumentos também migrem para esse nível de flexibilidade. Eu não posso afirmar pelo resto dos instrumentos, mas dentro do piano a gente vive o melhor dos mundos lá na Unirio, que a gente tem essa flexibilidade. E a gente tem aquele aluno que não quer fazer absolutamente nada com música popular, aí ele vai fazer aquele repertório que está proposto ali no nosso programa original, né? Então é isso, eu acho ótimo. Inclusive, assim, eu não me considero uma pianista popular, mas eu gosto sim de tocar arranjo, eu gosto de tentar fazer arranjo. Eu estou estudando sanfona agora numa pegada popular, eu não estou estudando sanfona acordeon erudito, né? E eu acho assim que isso tem trazido uma oxigenação para a minha prática pianística erudita, muito. Porque me traz assim, uma perspectiva nova, diferente, sabe? De pensar como eu quero projetar a minha concepção dentro do repertório erudito. É riquíssimo, eu acho super necessário, super bem-vindo. E é um perfil, inclusive, que veremos amanhã no seu recital, não é? Sim, é isso aí. Amanhã vai rolar Samambaia, do César Então Camargo e Mariano. olha só, maravilha. Então já fica aí o convite para o belíssimo recital. A professora Lúcia, amanhã às 20 horas, integrando aí todas essas linguagens. Né? Beleza. Eu já assisti, né? Mas vou ver de novo.
Bacana. Mais alguma pergunta? Acho que tem uma aqui no chat. Ah, tem uma pergunta aqui no chat interessante, ó, do André. André, doutor André, pianista e advogado. Vamos lá, Ah, você vai... deixa eu ler aqui. Tá Considerando bom. esse cenário da pandemia, em que as aulas migraram para o meio virtual, gostaria de fazer duas perguntas. Como você enxerga o desafio dos professores de piano nesse cenário em comparação com as aulas físicas? Que postura podemos adotar como professores para superar as claras dificuldades de ferramentas disponíveis, como, por exemplo, as limitações na demonstração do instrumento? Nossa, excelente pergunta, André. Então, nós estamos enfrentando isso com muita coragem. Inclusive, a Araceli falou um pouco ontem na roda de conversa dela a respeito da gente estar aqui julgando as provas do concurso via vídeo, né? Não é fácil, porque o que acontece primeiro? Nós tivemos que tentar adaptar o nosso aparato tecnológico, né? Para poder dar aula para os alunos assim por meio remoto e os alunos também, né? Então, o que acontece na realidade? Eu posso falar pela realidade da Unirio, tá? Eu tenho um aluno que não tem piano em casa, ele tem um piano elétrico. Então, se eu quero dar aula para ele, eu vou ter que saber que eu vou ouvi-lo tocando no piano elétrico. Tem aluno que não tem piano, ponto. Ele depende de vir para a escola estudar, né? Então, é uma situação muito triste, muito complicada, que a gente tenta contornar da melhor maneira. E aí, por exemplo, por mais que agora essas plataformas tenham melhorado, agora, tipo ontem ou anteontem, teve uma notícia que essa plataforma Zoom agora ficou melhor para aula de música, mas antes tinha a questão do som, que não era muito bom. Ainda assim, o som não é o ideal, tem a questão de latência, né? A questão de supressão de sons, ele achata o som, então a gente não tem como trabalhar a questão de sonoridade como numa aula presencial. Tem a questão de você falar, o aluno falar em cima, você tem que esperar, não, fala você, fala você, fala você, isso já atrapalha um pouquinho a dinâmica da aula. A coisa de você, às vezes, você tem que sim tocar o aluno, você tem que, né, fazer alguma demonstração um pouco mais próxima dele, e isso você não vai conseguir fazer na aula. As primeiras aulas, gente, que eu dei quando começou a pandemia, eu terminava exausta, rouca, passando mal, com dor de cabeça, porque primeiro que eu ficava revoltada, né, de ter que me colocar nessa situação de dar esse tipo de aula. Eu fiquei muito revoltada. Eu não queria aceitar. Eu pensei assim, não, eu vou pedir licença, eu vou falar que eu não tenho condições psicológicas para fazer isso. Depois eu pensei melhor, falei, não, calma, calma. Os alunos merecem que eu tente com mais um pouquinho de carinho, vai dar tudo certo, vamos lá. E realmente a gente tem conseguido fazer. Uma coisa que eu tenho feito com quase todos os alunos, nem todas as aulas eu faço de maneira síncrona. Eu peço que eles gravem um vídeo, às vezes ele quer gravar um vídeo da peça inteira, às vezes ele quer gravar uma sessão, às vezes ele quer gravar 2 frases. Ele manda esse vídeo para mim, a gente marca um encontro e eu converso com esse aluno. Às vezes ele no piano ou no teclado e ele tenta fazer alguma correção, às vezes eu vou no meu piano demonstrar. Dessa maneira é mais fácil eu conseguir ouvir uma coisa com começo, meio e fim, porque na aula síncrona, ele tocando para mim, às vezes isso não é possível. Tem a questão de congelar, a internet do aluno não é tão boa, a minha fica caindo, né? Então, você tem que se virar, né? É muito ruim, eu não vejo a hora de poder voltar da aula presencial, porque não tem a menor graça. Mas, dito isso, é melhor do que nada. Eu prefiro estar em contato com os alunos, e aí, assim, tem muito aluno que fica muito desanimado também, aí eu tenho que entrar em contato, escuta, você sumiu, o que está acontecendo? Vamos conversar? Vamos marcar um chat? Aí marca, vamos lá conversar e tal, né? Mas não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que enfrentar. A gente está tocando telefone, eu só vou tirar do gancho rapidinho, tá? Peraí. Tem Pronto. gente que ainda tem telefone. Eu Não é não sei mais o incrível? que é isso. Eu nem sabia que isso existia ainda. Mas é isso, eu não sei se respondi a pergunta. Respondido. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Escrever no chat ou podemos abrir aqui o microfone.
ninguém tiver mais alguma pergunta, o Caio. Você sabe que eu até tinha uma pergunta, mas eu esqueci. Não, porque vai falando assim, a gente vai pensando sobre isso. Estou pensando sobre as aulas e como são diferentes. Porque, para mim, gozado, eu não estou sofrendo. Para mim, a aula, embora eu sinta falta da presença, eu tive um ganho, porque eu fiz um risco, né, na aula de contraponto e harmonia. A gente faz uma aula em turma normalmente, né? E eu resolvi que eu não tinha condição psicológica dessa situação que a gente está vivendo aqui, essas caras todas no Zoom. E aí eu estou dando aula particular para cada um de meia hora. Eu estou trabalhando que nem uma mula com isso, mas o resultado é muito legal. E, principalmente, de ver as caras felizes dessas pessoas, porque foi muito duro esse período, né, de afastamento, assim. Então, só Muito. deles estarem felizes de estarem fazendo, mesmo que o resultado não seja o melhor possível, quer dizer, melhor possível será, e não seja o ideal, nossa, está valendo tanta pena e me Isso. faz bem para mim, né? Então, acho que Não, faz bem para você também. sim, uma coisa que eu queria frisar também, que eu esqueci de dizer, que o desempenho dos alunos sob certos aspectos melhorou, porque eles têm que ter uma atenção, um foco diferente do foco que eles têm em aula presencial. É interessante isso. Muita coisa a gente está conseguindo atingir, sabe? A maneira de preparar o repertório. E aí é claro que a gente teve que fazer um redimensionamento do repertório, não pode simplesmente ser o repertório que estava designado para o início do semestre presencial. A gente teve que repensar tudo. Eu deixei super livre para que cada aluno dissesse o que preferia fazer, né? E aí a gente vai tentando fazer com que a motivação, né, que a gente falou lá no início, que a motivação não desapareça, né, não se extingua, né? Isso que é super importante. Lúcia, você falou sobre as linguagens, né? Linguagens não verbais, né? As metáforas que são tão interessantes. Tem um comentário da professora Daniela Carrijo, de Uberlândia. Então ela coloca, Daniela. aqui no chat, boa tarde, Lúcia, não sei se você lembra de mim. Claro. Claro, né? Imagina! Nossa amiga Daniela, entrei no mestrado da UFG em 2003, faz tempo ainda, né? Mas por motivos pessoais, abandonei. Ao ver você falando aqui das sensações, me lembro sempre da aula que tive com você sobre um Handel, e você me falava para tentar buscar um som como a gota caindo no lago. Uma gota caindo no lago. Restante aqui. Demorei muito para conseguir esse som. Então, a Daniela foi correr atrás da gota correndo no lago, né? Até encontrar. E até hoje me lembro dessa aula. Olha só. Que legal. Marcante, que legal. Né, Daniela? Nossa, Daniela. Obrigada, que bom. Que bom que eu espero que seja uma lembrança boa. Eu lembro de muito carinho com você. Eu sei que o nosso contato foi muito curto, foi muito breve, mas guardo o maior carinho mesmo, viu, Daniela? Muito bom. Ela completa que diz que usa isso com os alunos até, né? Então, que bacana. Quer dizer, é um tipo de abordagem, né, de aprendizado que se perpetua, né? Nas gerações. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? A gente vai herdando dos nossos mestres, né? Sim. E vai passando isso de geração em geração musical, né? É verdade. Muito bom. Vamos lá, mais alguém? Bom, a gente espera, né, herdar essas coisas boas, né, dos mestres. Sim. Eu acho importante isso, que a gente tenha também. Eu acho que a experiência da gente como aluno deve estar sempre colocada em perspectiva, né? O que nos marcou em relação
professores que foram uma experiência positiva na nossa vida, né? Eu acho que isso também ajuda a delinear que tipo de professor você acaba sendo, né? E na verdade, eu tive poucos professoras somente. Eu tive 3 professoras com quem eu estudei, 4, na verdade. A professora que me iniciou, depois, desde os 12 anos, eu estudei com a professora Glacia Antunes até me formar, que foi, assim, definidora por eu estar aqui hoje, que foi quem me deu toda a certeza de que eu poderia fazer um trabalho bonito com o piano, me estimulou a estudar fora, fazer o mestrado fora. E depois eu tive aula com a professora Maria Claude Jaguaribe, em Boston, e, por fim, a minha professora do doutorado, que é a Rainey Lecuona, que lá na Universidade de Iowa, né, que foi essa pessoa também transformadora, assim como a Glaci, na minha vida, assim, é uma pessoa que dentro de sala de aula é total inspiração. E é tão engraçado que eu tenho essas 2 professoras, principalmente a professora Glaci e a professora Rainey Lecuona, sempre assim, sabe? Aqui assim atrás, assim, são referências, né? Que eu penso sempre, poxa, a professora Glaci, ela falava muito isso, a professora Rainey falava muito isso. E eu acho que nós temos que buscar ser esse tipo de inspiração para os nossos alunos, né? Que eles consigam, né? Eu acho que essa é a maior realização que um professor pode querer, né? Que ele consiga virar essa referência, eu acho, né? E eu acho não só para o aluno que você vai formar como pianista, mas também para aquele aluno que vai seguir outra carreira, sabe? Que seja um médico lá, assim, 30 anos depois de medicina, nossa, aquela minha aula de piano que eu tinha com a professora, como foi bom e tal. E eu acho isso muito lindo. Por isso que eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de dar aula para criança, apesar de eu não dar aula para criança mais. Adoro dar aula para criança. Porque eu penso nisso, sabe? Que a criança, aquele momento da vida dela, né? Na formação de caráter, né? A formação do ser humano que ela vai ser. Você pode ser essa referência, né? Que essa criança vai lembrar de você para o resto da vida. Por mais que ela não siga o estudo do piano, deixe de ter aula de música, mas é interessante porque você vai fazer essa criança ter gosto por aquela atividade, né? Se sensibilizar com o estudo da música. E é diferente, por exemplo, do aluno de bacharelado, que eu também gosto. Mas o aluno de bacharelado, ele tomou uma decisão, né? Uma escolha consciente. Eu vou fazer este curso e vou me formar bacharel. Então, já é outra coisa. É outro tipo de relação que você vai ter com esse aluno, né? Tem que arrancar o couro, não estou brincando. Não é arrancar o couro, não. Mas é outra pegada, né? Então, tá vendo? Assim, o professor tem que entender isso, né? Tem que tá, essas diferenças, nuances têm que estar muito claras para o professor de piano, né? É isso. Obrigado. Ô, Lúcia, o Oi. professor Rogério Isamar pergunta se esse material que você compartilhou será compartilhado novamente em forma de PDF ou... Então, esse meu slideshow, ele está em arquivo PDF. Eu posso, sim, disponibilizar. Será que eu passo para você, Abinader, e você? E o artigo também, eu tenho ele traduzido, é uma tradução livre, tá, gente? Então, pode ser que tenha alguma questão lá. O artigo original, eu tenho ele impresso. Eu posso tentar escanear e também mandar para vocês terem o original. E passo tudo para você, Abinader, e aí o pessoal vai atrás do Abinader. Pode ser? Combinado, pode ser então. E vocês também fiquem à vontade para entrar em contato. Vocês têm aí, eu estou nas redes sociais e tal. Quem quiser pedir alguma informação, alguma bibliografia, posso fornecer com o maior prazer. No canal do YouTube, Lúcia Barrenecheia, tem também o Du Barrenecheia, né? Sim. Formado pela Lúcia e seu esposo Sérgio, a quem gostaria publicamente de agradecer todo o apoio e colaboração nessa fase de produção, né? Super, Sérgio. Salvou a Porque lavoura. agora somos múltipla função, né? Sim. Múltipla função. Então, agradecemos ao Sérgio também. Lúcia, uma última pergunta, se pudermos. Claro. Se for uma pergunta muito abrangente, você, por favor, sinta-se à vontade em resumi-la.
Mas a gente falando de relação professor-aluno, mestre, o mestre-discípulo, um dia mestre, um dia discípulo, ou simultaneamente as duas coisas sempre, né? Mas, o fato é que se existe essa ligação, né? A passagem, a sequência, ser inspiração. Como ser uma inspiração para o seu aluno e quais os limites ou os cuidados, vocês que têm tão grande experiência, né, no ensino, os cuidados em você direcionar um ensino musical, um ensino instrumental, né, de piano, de uma forma que você não rompa esses limites entre orientar e, ao mesmo tempo, você ajudar ou auxiliar esse aluno a ser o eu, ou ele mesmo, sem você criar uma espécie de máquina ou de robô, onde você diz que o aluno tem que fazer isso exatamente, porque assim é o correto. Então, quais esses limites de relação entre você entender o que precisa ser dito de uma forma mais, assim, mais direcionada mesmo, e o momento de você deixar o aluno ou o artista, né, expressar-se de uma forma natural e genuína, ou ser um artista genuíno, como moldar esse perfil ou esse caráter artístico genuíno. Nossa, Abinader, que pergunta difícil. Eu acho que eu não tenho resposta para isso, não. Olha, você perguntou como ser inspiração, né? Eu não quero ter a pretensão de ser fonte de inspiração para o aluno. Eu almejo, eu gostaria, eu tenho desejo de poder ser uma fonte de inspiração para o aluno, né? Mas se eu conseguir, eu não sei. Pode ser que eu tenha conseguido com um aluno, talvez eu não tenha conseguido com o outro. É aquela coisa que eu falei no começo, né, da minha apresentação, essa relação aluno-professor. É como uma relação de amizade, né? Ela é muito delicada, ela pode não dar certo. Já aconteceu de ter aluno que não tinha muita afinidade com o meu estilo de dar aula. E eu tive o discernimento de pensar assim, não, esse aluno vai funcionar melhor com outro professor, e encaminhava para outro professor. E às vezes é uma coisa que a gente sabe que acontece no meio pianístico, né? Que existe, eu já vi, imagina, essa coisa do ciúme, né? Ah, não, o aluno é meu, ele vai ficar comigo até morrer, porque... né, isso é legal dizer isso. Muito legal. Isso não, a gente não pode fazer isso assim, para mim, assim, é inconcebível para mim eu ficar com um aluno que não quer ficar comigo. Por que eu haveria de querer isso, meu Deus? Não, eu quero ficar com um aluno que quer ficar comigo. Imagina, né? Mas tem professor, a gente sabe que tem professor que quer impor né, a sua docência em cima daquele aluno, sendo que tem outros professores que podem assumir aquele aluno, né? Então, ou seja, é difícil, a gente tem que praticar o desapego. É a prática do desapego, porque você não possui aquela pessoa, ela não é uma propriedade sua, né? E outra coisa que eu penso muito, sabe? Como professora, a gente tem que ter isso, gente. Eu sei que tem muito professor aqui, a gente tem que pensar assim: eu já me formei, a minha formação está pronta, esse aluno está em formação, é a vida dele. Então, ele tem o direito de escolher, ele tem o direito de dizer que caminho que ele vai tomar, sabe? Se ele vai... Isso eu estou falando, gente, claro, numa situação que você está numa escola e que tem vários professores, né? Por exemplo, lá na Unirio, a gente tem um professor de trombone. É aquele um, não vai ter, quero estudar com outro, não tem essa opção. É aquele ou é aquele. Mas piano não, tem vários outros professores, né? Eu estou falando isso, gente, o FRJ tem, sei lá, 13 professores, na Unirio tem 6 professores, na UFG, eu estou falando isso que eu conheço, né? Tem 7, 8 professores, ou seja, o aluno pode escolher sim com quem ele quer estudar, e deve,
Você não pode se impor para ele, você vai ter que ficar comigo porque você tem que preencher minha carga horária. Desculpa, não dá para fazer um negócio desse. Isso é inconcebível, né? Então, você almeja, você tem o desejo de ser fonte de inspiração para esse professor. O Caio está rindo aqui. Não estou falando da situação atual, não. Estou falando de situações que eu vi e todo mundo sabe aqui que isso acontece em todo lugar, Caio. Não é uma situação isolada. Gente, na Alemanha, eu sei de casos de amigos que foram estudar na Alemanha e tinha briga de professor porque estava disputando aluno. Sabe, não é nem uma situação brasileira, não, é uma situação do ensino de música erudita, tem muito isso, né? Em piano, então, nem se fala, canto também, que tem vários professores, é inerente, né, a esse universo, é inerente a esse universo. Então, nós, professores, temos que ter essa noção, essa consciência de que isso não é legal para a gente, não é legal para o aluno. Né? Então, eu não sei, agora já me perdi toda aqui na pergunta que você fez, porque sua pergunta foi muito complexa. Mas, muito assim... boa. Inclusive, eu tenho uma experiência pessoal que pode ser compartilhada e ilustrada aqui na presença da professora Araceli Chacon. Quando eu entrei no Departamento de Música da Federal de Uberlândia, eu fui, obviamente, com todo o desejo possível de ser aluno da professora Araceli. E chegando lá, me matricularam com um professor, a quem quero aqui, ele não está presente, ele está em Florianópolis, creio, né? O professor João Dolbic. E gostaria de dá-lo como exemplo de humildade. Ele era departamento, aliás, professor do departamento na época, hoje não mais. Matricularam com esse professor. E eu, como sempre, né, não fui de arrumar confusão com ninguém, aceitei esse professor, embora tivesse outras pretensões como aluno da universidade. E comecei a estudar com esse professor, e na segunda ou terceira aula, não me lembro exatamente, mas foi assim, bem no início, ele simplesmente virou-se para mim, sentado do meu lado no piano, e disse: você não tem perfil para estudar comigo. Você precisa de uma professora melhor do que eu, ou de um professor melhor do que eu. E aí ele se levantou. Bonito. Nossa, eu tô começando a querer me emocionar aqui, mas realmente foi uma atitude de humildade. Foi. Que eu vi poucas vezes na vida. Ele falou para mim que ele não seria o professor ideal para mim e que ele iria sair da sala naquele momento, iria à coordenação do curso, porque eu deveria ser aluno da professora Araceli Chacon. Que bacana, hein? É um exemplo de muita humildade, né? E que eu agradeço esse professor. E depois eu fiquei fã dele para o resto da vida, né? Por essa atitude, né? Muito bonito. Então, acho que é bem por aí que você está falando, né? Quando os opostos, os não opostos se atraem, né? Eu acho que o trabalho fica mais interessante, mais produtivo, né? Com resultados melhores. Com certeza. Abinader, só para completar. Oi, querido, só para completar. Ele veio falar comigo imediatamente, falou: Ara, tem esse aluno que tem que ser seu aluno. Você lembra disso, Araceli? Você lembra? Com toda certeza, querido. Então, assim, a postura do João foi maravilhosa, né? Em todos os sentidos, né? Com você, veio me falar sobre você, né? Porque eu acho que, eu não sei se eu estava na sua banca quando você fez vestibular. Então, porque eu me lembro dele ter vindo conversar comigo, entende? Ele falou: ah, você precisa conhecer esse menino, né? Ele tem tudo. Então, né, registrando aqui realmente, né, de todos os pontos de vista, né, como um colega de trabalho, né, do ponto de vista meu com ele, né, dele vir conversar a seu respeito, dele falou: por favor, eu faço questão que você escute, né, porque
Então, assim, você entende, Abinader? Então, ele não foi só diretamente à coordenação, né? Ele veio, me falou sobre você, e eu também, até hoje, eu sou super grata ao João, né, pela postura dele, pelo coleguismo dele, né, enquanto ele foi professor lá dentro do departamento. Desculpa aí me Eu jamais... intrometer. Não, muito obrigado pelo... Imagina, depoimento super necessário. Eu jamais esqueci, eu sempre considerei essa atitude dele. Eu não imaginava, né, assim, porque eu fiquei na minha, lógico, né? Eu fiquei na minha como aluno ali, obediente, né? Você vai para cá, você vai para lá, como sempre fui, né? Você é testemunha disso, né? Claro. Eu nunca escolhi nenhum professor, né? Embora tivesse esse desejo. Claro. Mas outras vezes me jogaram para lá, me jogaram para cá, porque isso é necessário, né? Exatamente. É o que a Lúcia falou às vezes, né? É o que a gente entende como necessário naquele momento, né? Eu digo assim, na fase de aprendizado que está o aluno, né? Então, às vezes, exatamente como vocês colocaram, o aluno às vezes pode não estar entendendo ali naquele momento, né, a tal necessidade que a gente está enxergando a longo prazo, né? Então, é uma questão de, às vezes, também, né? E nesse sentido, assim, vocês todos, né? Isso é outra coisa também que eu tenho que pontuar, vocês sempre tiveram grande respeito, né? Pelo que eu às vezes indicava. E eu sei que a maior parte das vezes vocês até não entendiam o que eu estava colocando, ou podiam não concordar, mas vocês sempre, né, de alguma forma, respeitaram e acreditaram, né, me deram credibilidade. Então, sou eu que tenho que agradecer, viu? Bom, muito bem. Finalizamos, professora Lúcia. São o horário, né? 3h32. Tá bom. Nós temos que trabalhar até a hora do recital da Araceli. A semana não está só começando, né? Está só começando. Já começamos maravilhosamente bem, com o pé direito, como disse Caio Sena ontem, não é isso, Caio? Né? Começamos com o pé direito, está muito bom. Então, gostaria de deixar aqui já registrado mais uma vez o agradecimento a todos e todas que compareceram pela sala do Zoom ou pelo YouTube, a participação e a conexão, né? Literalmente, a conexão, a interação entre todos nós, né? Deixo aqui registrado o convite para o arrepiante recital de hoje, às 20 horas. Logo, logo estaremos compartilhando, mas todo mundo já sabe, óbvio, né, pelo canal do YouTube do Conservatório de Tuiutaba. Mas às 20 horas teremos um recital belíssimo, o duo Tânia Camargo Guarnieri e Araceli Chapim. Vai ser um recital muito especial. Tânia Camargo Guarnieri, esta noite, estreia ao vivo no palco virtual da Semana Cultural. Palco virtual, Tânia Camargo Guarnieri, estreia mundial. Olha que honra para nós, né? Estreia mundial de 2 obras de compositores italianos. Na sequência, há sempre, não tem palavras para definir, mas a sempre brilhante interpretação de Araceli, da humoresque do grandioso compositor Robert Schumann. E finalizando, 2 peças para violino e piano de Camargo Guarnieri. É um programa muito especial, com o nosso duo já clássico, né? Pelo 11º ano consecutivo. Está maravilhoso, não percam esse recital. Tá bom? Estaremos lá. Considerações finais, professora Lúcia?
Olha, eu só quero deixar meu agradecimento pela presença de todos aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar. Espero ter oferecido um pouquinho de pensamentos aí para mais ponderações, mais reflexões, mais momentos para a gente poder pensar a nossa prática em sala de aula, né? E muito obrigada. Não temos a menor dúvida de toda a riqueza disso e esperamos sempre contar com você. Obrigada, Vineda. Então tá, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, até logo mais às 20 horas. Aplausos. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada, Araceli. Obrigada, Caio. Muito bem. Aí. Tchau. Tchau.